Boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui hoje? Glória a Deus, eu também estou muito feliz. Cada oportunidade que nós temos de estar na casa do Pai, reconhecer o seu poder e a sua glória, são sempre muito ricas, né? E nem sempre a gente consegue reconhecer isso. Mas que bom que aqui tem pessoas tão conscientes do privilégio que estão vivendo agora, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, o capítulo 22. Amém? Enquanto vocês abrem, eu me apresento a quem ainda não me conhece. Eu sou Ramila. Nós estamos pastores aqui, cooperadores dos nossos pastores titular, o pastor Valdemar e a pastora Ana. Eu sou esposa do pastor Durval, aquele que fez a abertura do culto. E hoje estou com essa rica oportunidade de trazer para nós aquilo que o Senhor nos preparou para essa noite. Amém? Todo mundo abriu Lucas 22, diga amém. Glória a Deus. Hoje é noite de quê, igreja? Que bênção, né? Vamos começar então no verso 19. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si: qual iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o traidor. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu que estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. 29. E eu lhes designo um reino assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amém? Paremos aqui e oremos em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa para cultuá-lo nesse dia determinado pelo Senhor, Pai, para sentar-se conosco à mesa, para derramar uma porção especial da tua palavra e da tua revelação dela para cada um de nós, desse momento, desse ato, Senhor, tão relevante para nós cristãos. Que o Senhor venha com a tua graça, com a tua unção, repreendendo toda a incredulidade, toda dúvida, toda distração, toda dispersão do nosso meio. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, amém? Sigamos. Então nós ouvimos um pequeno trecho, extremamente conhecido da passagem da ceia do Senhor, do momento em que o Senhor Jesus estava conversando com os seus discípulos, a ceiar com eles e demonstrar para aquelas pessoas que há entre eles um que irá trair, para mostrar e fazê-los refletir acerca daquilo que Deus tem preparado para nós, apesar de quem nós somos. O que é muito bonito é que a gente consegue olhar, muitas vezes foi pregado, foi ensinado aqui, a Bíblia ensina todo o tempo sobre as características de cada discípulo, sobre quem era cada um, e a gente consegue encontrar neles aquilo que facilmente é encontrado em nós.
né? Nos identificamos, pessoas pecadoras, falhas, como qualquer um de nós. E eles nos ensinam muito sobre o que nós devemos fazer para nos portar como discípulos e também o que não devemos fazer, para não entristecer o coração de Deus, de Jesus e o seu Santo Espírito. Nesse momento o Senhor traria ao conhecimento deles de que alguém o trairia. Mais adiante ele segue depois falando de que alguém o negaria. E sempre as pessoas estão em polvorosa, os discípulos ficam para tentar logo achar quem é o traidor, quem é o que vai negar Jesus, mas quem é que vai fazer isso aqui? Um começa logo a apontar, a julgar, a acusar, a presumir que seja A, que seja B, que seja C, exatamente como nós fazemos. Sim ou não, gente? Né? Nós ficamos suscetíveis a isso. Nós somos suscetíveis a isso pela nossa natureza. O que a gente precisa fazer é vivificar o nosso espírito de maneira que quando nós identificarmos tal comportamento, nós possamos combatê-lo com a verdade que liberta. A presença de Jesus e a palavra de Jesus. Não é verdade? Então, dessa perspectiva, nós vamos entender hoje o que a ceia é capaz de fazer nas nossas vidas. O título da nossa ministração é o poder da cruz na mesa da comunhão. O poder da cruz no sentido do que ela representa, do sacrifício de Jesus ali, que hoje nos dá este lugar à mesa. Amém? Então, a primeira coisa que a ceia nos faz é ela nos leva ao Calvário. O que Jesus fez à véspera da cruz? Esse momento era o momento às vésperas da cruz, o momento antes dele ser crucificado. Ele levou os discípulos à mesa e ele ceiou com eles. Ele teve comunhão, teve partilha, teve ensinamento, teve perdão, teve revelação, teve amor. Então, a primeira das revelações dessa noite acerca da ceia é que ela nos leva para o Calvário. Ela não é acidental, pelo contrário, ela é proposital. O Senhor prepara o momento de ceiar com seus discípulos, de instruir cada um deles, inclusive daquilo que nenhum deles imaginaria que aconteceria. Mesmo aqueles que seriam os próprios praticantes, digamos assim, de tais delitos, de tais pecados, tais falhas, que nós tão corriqueiramente cometemos. Então Jesus poderia estar pensando em muitas coisas acerca do que ele viveria logo adiante. Ele poderia estar muito tenso acerca da crucificação, do que ele passaria, do que ele sentiria, se sujeitaria, seria exposto. Mas ele, para nos ensinar o que a ceia faz, a relevância que ela tem, o poder da cruz, a essa comunhão que nós temos na mesa com Jesus, ele foi à mesa com as pessoas. Ele poderia não ter tido cabeça e usar isso como uma justificativa para não ter comunhão. Mas eu não vou fazer um jantar, eu não vou sentar com essas pessoas, eu não vou comer com esse povo, porque eu vou ser crucificado daqui a algumas horas. Eu tenho muito com o que me preocupar, eu estou com meu coração muito aflito, eu estou com a minha mente muito angustiada, muito agoniada. Eu estou pensando no que vão fazer comigo, de que forma vão fazer, o que vão utilizar, o quanto vão me bater, o quanto vão me massacrar. Imagina quantos motivos e quantas desculpas e argumentos Jesus teria para apresentar a Deus para não ter comunhão com os discípulos. Mas percebam como ele é proposital, diga, ele é proposital. Ele é intencional. Ele diz assim, olha, há um propósito pelo qual eu vou passar pela cruz. Mas ainda há um propósito maior na mesa, na comunhão. Há uma revelação ainda maior de Deus que eu posso fazer agora. E por que não fazer? Porque eu vou sofrer muito depois? Ele nos ensina todo o tempo a não ser egoísta, pelo contrário, a ser altruísta. Ele nem se importou naquele momento, por mais angustiado que ele estivesse, com tudo que ele viveria, em detrimento do que ele ainda poderia fazer por nós, pelos discípulos, pelas pessoas que caminhavam com ele. Mas nós sabemos o que fazemos? Ai, meu dedo está doendo, meu dia no trabalho hoje foi muito estressante. Cancela a célula. Hoje não vai ter célula. Irmãos, meu dia hoje só a misericórdia.
avisa aí no grupo. Queridos, Jesus estava indo para a cruz. Mas sabe o que ele fez? Ele preparou uma ceia. E ele trouxe uma porção não só de pão físico para aqueles homens. Ele não só alimentou porque eles comeram de verdade, eles cearam. Como nós vamos comer pão e vamos tomar suco aqui. O Senhor entregou uma porção de revelação poderosa para eles. O Senhor ensinou eles a serem intencionais quando eles seguissem propagando o Evangelho de Jesus. A não retrocederem por uma perseguição, por uma calúnia, por uma dificuldade, por uma dor, por uma enfermidade, por uma escassez, pelo que quer que fosse. Porque ele, antes de ir à cruz, tendo um motivo relevante, sim ou não, ele optou por ter comunhão e ir à mesa com os discípulos. Ele nos ensina em todo o tempo com intencionalidade a partilhar. Ele nos lembra o tempo todo que a ceia, ela nos leva para esse lugar do Calvário. Toda vez que eu tiver uma oportunidade de ceiar e de comungar com Cristo e com os irmãos, porque essa comunhão, ela não acontece se não tiver outras pessoas envolvidas. Ela não se configura se eu não me relaciono com as pessoas, se eu não suporto as pessoas em amor, como a palavra diz que nós devemos fazer. Porque é muito fácil eu montar a minha mesinha, meu suquinho, meu pãozinho integral, meu queijinho coalho. E agora a minha ceiazinha com o Senhor. Vem, Senhorzinho, só meu, na nossa mesinha particular. É assim que funciona a Santa Ceia do Senhor? Foi assim que Jesus conduziu a Santa Ceia? Era assim que Jesus ceiava com o Pai? Sabe por que a ceia nos leva ao Calvário? Porque a gente tem que, toda vez que for ter comunhão, lembrar que é difícil mesmo, que requer esforço, que requer renúncia, que requer escolha. Porque até para a gente se reunir, se alegrar, aprender e receber revelação do Senhor, vai ter dificuldade. Mas eu preciso me lembrar que a ceia vai me levar para o Calvário. Olha, Jesus estava indo para lá, antes de ceiar. E eu não vou para lá por acaso, eu não estou passando tal dor por acaso, tal dificuldade por acaso. Há um propósito como havia com Ele. Não é diferente cada vez que Ele nos conduz, que Ele partilha algo conosco. O pão partido mostra o corpo ferido. O cálice representa o sangue derramado por amor. Vou repetir. O pão partido mostra o corpo ferido. É essa representatividade, essa memória para nós do sacrifício dele. E o sangue derramado por amor. O cálice representa esse sangue derramado por puro, genuíno amor de Deus por nós. Há uma profundidade muito forte. Ponto 2. A ceia revela graça para os imperfeitos. Diga para o seu irmão, graças a Deus. Diga para outro irmão, graças a Deus. Porque quem sou eu? Quem é você para se sentar à mesa do rei? Quem somos nós para nos sentarmos à mesa de um pai tão bondoso, tão perfeito como nós? Mas ele faz isso. Ele estava ali dizendo, tem uma aqui que vai me trair, tem outra aqui que vai me negar. Mas ele disse assim, saia da minha mesa o traidor. Saia daqui você que logo mais vai me negar. Vambora, eu não quero vocês perto de mim. Foi assim que Jesus fez, gente? Sabe quantas vezes você está diante de pessoas que você sabe que está falando mal de você, e você está olhando para a cara do indivíduo, da indivídua, e está dizendo, Jesus te ama, amada. Declare com verdade isso, porque é verdade. A gente é que não consegue amar muitas vezes, mas Jesus ama. Então, se não há em você amor de Deus ainda transbordando esse ponto, declare o de Deus na vida dela. Eu faço muito esse exercício, vocês nem imaginam o quanto. Sabia? E você está à mesa com a pessoa, e ela está comendo com você, e ela está caminhando com você. Mas você precisa, como eu e você, não olhar para o seu umbigo, não necessitar da validação, da aceitação, do cafuné, do sim-sim, do tapinha no ombro, do afaguinho das pessoas. Você só precisa se lembrar que ela é uma alma valiosa para Jesus, que há um lugar para ela na mesa, porque há para mim e há para você, porque não haveria para ela.
Nós precisamos olhar para nós. Ei, o Senhor me aceitou a mesa, o Senhor pode aceitá-la também? O Senhor o aceita também. Há uma porção de graça para nós. Faz assim, há uma porção de graça para mim. A imperfeita. Há uma porção de graça. Porque mesmo sendo pecador, mesmo sendo acusador, mesmo querendo botar lá de escanteio, o que fala mal, o que espezinha, o falciane, o caluniador, o perseguidor, o Senhor nos ensina a trazê-los à mesa. O Senhor nos trouxe quando nós estivemos nesse lugar e quantas vezes nos colocamos nele novamente. Sabe, a palavra de Deus em Romanos 5:20 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais sujo, quanto mais pecador, quanto mais imundícia há naquele que se arrependeu e que veio à mesa do Pai, que foi recebido e que é recebido todas as vezes que vem em arrependimento, há uma graça abundante a ser derramada. Ela superabunda, diz a palavra do Senhor. Porque ali há reconhecimento de erro, há reconhecimento de pecado, há reconhecimento de quem Deus é, há reconhecimento do sacrifício de Jesus por mim e por você. Por isso a ceia revela graça aos imperfeitos. Jesus tinha na mesa Pedro, que o negou, tinha na mesa Judas, que o traiu. E isso ratifica, confirma, testifica que a ceia é para os imperfeitos, é para mim e para você. Que apontou o dedo, que acusou, que responsabilizou, que faz isso facinho, de novo e de novo. Que adulterou, que furtou, que injustiçou, que agrediu, que mentiu, que roubou, que fornicou, que prostituiu, que drogou-se, que fuxicou, que falou mal dos outros. Há lugar nessa mesa para mim e para você todas as vezes que a gente recaiu em alguma dessas práticas. Aleluias. A ceia revela essa graça para esses pecadores que nós somos. Todas as vezes que nós nos arrependermos e reconhecermos que nós estamos nesse lugar, todas as vezes que nós olharmos para nós e enxergarmos o quão miseráveis, o quão sujos e quão impuros nós estamos, o Senhor diz, vem. Porque foi assim que Ele fez com Judas, ó, aqui está o que vai me trair. Aqui tem, e o povo, mas quem será, quem será? Duvido que um não ficou, acho que é fulaninho, o outro, acho que é cicraninho. Preste atenção quando alguém diz assim, olha, tem alguém, vamos fazer um teste bem rápido. A gente vai ter uma apresentação daqui a pouco que conecta com a nossa Santa Ceia e com a palavra, que é fruto de oração e de dedicação do que os meninos vivenciaram lá no nosso retiro no final de semana passado, os jovens. E aí, só para experimentar e provar o que eu estou dizendo, porque eu gosto disso, há entre vocês uma pessoa que vai se levantar nessa apresentação. Levanta a mão, quantas pessoas cogitaram quem pode ser essa pessoa? Boa parte de nós. Não é assim que nós fazemos? Agora, olha o exercício, o tamanho que a gente tem que fazer na nossa mente para que isso fosse... Gente, vocês estão sabendo de um babado? Fulana de tal. Todo mundo... Não, eu ia dizer assim, não vou dizer o nome, né? Porque se eu disser fulana de tal, eu estou entregando o nome. Então, gente, tem uma pessoa da igreja que fez isso e aquilo. Você fica, acho que foi fulana. Eu acho que foi cicrana. É aquela fulaninha, eu tenho quase certeza. Sim ou não, gente? A gente veio aqui foi para se arrepender, a gente tem lugar na mesa. A porção de graça é para nós, imperfeitos como somos, com capacidade de admitir isso, de reconhecer isso, amém? É assim que nós funcionamos. Mas o que Jesus mostra para nós é que diz assim, ei, acusadorzinho, eu sei que tu vai acusar, eu sei que tu vai julgar a irmãzinha, mas reconheça e chega mais que tem lugar para você na mesa.
Tem graça para você na mesa, tem salvação para você na mesa, tem perdão para você na mesa, tem libertação para você na mesa, amém? Aleluias. Só os que se alegram podem dizer glória a Deus. A ceia é um convite à reconciliação. Aleluias. 1 Coríntios 11, 28. Vocês não precisam abrir aquele versículo que já já a gente vai ouvir na Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um convite ao autoexame, à autorreflexão que nós acabamos de fazer aqui na prática. Puxa, realmente eu logo pensei em alguém. Eu acho que é fulana. Eu acho que é o Sadrique que vai levantar. Eu acho que é a pastora Ana. Eu acho que é a Mágela que estava no retiro. Quantas mentes ficaram ali rapidamente prospectando quem poderia ser? E foi uma situação hipotética, uma situação positiva, mas quando eu trouxe uma ilustração no sentido negativo, quantas vezes nós também estivemos nesse lugar, rapidamente prospectando quem seria? Não é verdade? É para examinarmos, é para ver onde há acusação, é para ver onde há orgulho, é para ver onde tem rancor, é para ver o perdão que você precisa pedir, e isso requer humildade, requer reconhecimento. É para achar o perdão que você precisa liberar e parar de carregar esse peso consigo. Amém? É para isso. E na mesa há lugar para reconciliação a partir desse autoexame, a partir dessa autorreflexão. Dessa disposição e inclinação que precisa existir em nós para que o perdão de Deus nos alcance, para que nós sejamos limpos e possamos fazer jus ao lugar que Ele nos dá à mesa. Amém? A ceia aponta para um futuro glorioso. Diga glória a Deus. Sabe, você recebe o perdão para o tempo presente, a purificação, a oportunidade de reconciliação, como foi dada. Gente, peraí, Jesus diz assim, olha, aqui está aquele que vai me negar. Amém? Pedro estava na mesa, não estava? Judas também estava. Negou, traiu. Mas perceba, aos dois, a mesma porção de graça estava disponível. Sim? Judas optou por essa graça que estava disponível a ele? Não fez essa opção. Ele usou do seu livre-arbítrio. Pedro, por sua vez, também usou do seu livre-arbítrio. Fez proveito dessa graça que estava disponível. Este mesmo homem, o qual Jesus diz assim, minutos ou horas antes da crucificação, que o negaria, é o mesmo sobre o qual Jesus diz, sobre ti edificarei a minha igreja. Sabe, ele esteve à mesa, ele se negou Jesus, como nós cometemos todos esses pecados, todas essas infrações, das quais eu mencionei tantas mais que não foram aqui mencionadas, mas que o Espírito Santo traz ao coração de cada um de nós. Mesmo diante disto, esta graça que está disponível para as nossas vidas, ela é acessível a partir do nosso autoexame, a partir da nossa autoescolha, do nosso arbítrio, do nosso poder de decisão. Quando nós escolhemos por Jesus, quando nós escolhemos pela transformação, pelo caminho da reconciliação, nós conseguimos trilhar um caminho purificados, santificados pelo Senhor. E nós acessamos o que a palavra de Deus em Lucas 14, verso 15 diz. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Mas como assim? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Tá certo isso, gente? Abre aí a sua Bíblia. Lucas 14, verso 15. Lá na parábola do grande banquete, logo no início ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Amém? Na versão NVI, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Há um futuro, há uma bem-aventurança, há uma promessa àquele que come o pão.
Comer o pão representa receber Jesus. Representa reconhecê-lo como Senhor, como Salvador da tua vida. Comer o pão sela e restabelece, renova cada vez que você o come em congregação, no momento da Santa Ceia, no culto da Santa Ceia, a aliança que nós firmamos. Porque a ceia, ela não é um ritual. Embora em outras denominações ela seja tratada como um ritual, à luz da palavra de Deus, a Santa Ceia do Senhor não é um ritual. Ela é uma aliança. Amém? Ela é uma aliança. Diga para o seu irmão, a Santa Ceia é uma aliança. É uma aliança. Quão rico é ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter descido às águas e poder participar desse momento, por sua livre escolha, por sua livre e espontânea vontade. A ceia, ela lembra a aliança e o compromisso que Jesus fez por nós. Todas as vezes que nós comemos o pão, todas as vezes que nós tomamos o cálice, nós estamos fazendo isso à luz da palavra, em nome de quem? Em memória de quem e do quê? Vamos lá que eu já sei, hoje é dia de comer pão e tomar suco na igreja. Não se trata disso. Se trata, para alguns curiosos, para alguns iniciantes, talvez até haja essa euforia. Mas é preciso entender o sentido espiritual que há por trás da aliança, que é renovada cada vez que nós ceiamos com o nosso Pai. Cada vez que nós sentamos à mesa e comemos do pão. Nós renovamos essa aliança e nós restabelecemos a promessa da glória, da eternidade. A bem-aventurança que há em comer o pão, em receber Jesus, em se alimentar dele, em receber dele a provisão diária para a sua vida física, terrena, mas sobretudo receber por meio dele a ferramenta, o suprimento, os elementos necessários para uma vida eterna com ele. Para uma vida de comunhão diária com o Senhor no reino dos céus. Perceba que ele diz para nós no verso 18, voltando lá em Lucas 22. Verso 18 não, verso 26. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o menor, ele está ensinando sobre quem serve quem é o maior no teu reino, quem é o menor. Vamos pular para o 29. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Jesus está fazendo o que, gente? Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Jesus está fazendo uma declaração direta a nós, aos discípulos à mesa naquele momento, de que Ele está nos dando um acesso e uma designação. Quando você é designado a algo, geralmente um documento é expedido, normalmente um diário oficial, uma portaria, uma ordem de serviço, uma resolução. São alguns dos documentos utilizados para publicar uma designação. E costuma versar que determinada autoridade designa fulano de tal para responder pela função tal, para aferir tal coisa, para auditar tal coisa. É muito comum acontecerem designações em empresas, em órgãos públicos. E aqui Jesus está fazendo uma designação direta a nós que o recebemos. Ele diz que assim como Deus designou a ele o reino dos céus, ele designa a nós. Ele diz, ei, diga o seu nome aí, Ramila. Diga o seu nome forte, Ramila. Glória a Deus. Eu designo o reino dos céus a você, como o meu Pai o designou a mim. Meu Deus, isso é glorioso. Isso é glorioso. Aleluias.
Aleluia, o Senhor está te dando acesso direto ao reino dos céus. Ele está dizendo, ei, você está nesse plano, mas você já tem uma designação aqui. Você é um representante do céu aqui. Você é autoridade aqui. Você é outorgado por Deus e por mim aqui. Você tem legitimidade. Você tem autoridade. Utilize-a. Aleluias. Ei, sente-se à mesa, porte-se à mesa. Quem lembra uma outra ministração onde nós aprendemos como nos sentar à mesa? Os elementos que compõem o ato de estar à mesa com o Pai, a cadeira. Todo mundo lembra? Alguns que aqui estiveram e ouviram. Amados, essa designação, ela não foi declinada. Ela não foi anulada. Ela está sobre a minha e sobre a tua vida. E não há declínio. Satanás não tem poder de fazer retroceder uma designação que Jesus, na tua palavra, estabeleceu. E que podem passar anos, céus, terra, e nela está escrito que ela não passará. E você está deixando o quê? Anular o efeito da designação que está estabelecida por Jesus sobre mim e você. O que é? O Espírito Santo quer saber? O que é? Você já sabe. Eu já sei. O que está querendo impedir você de sentar-se à mesa, de levantar-se, caminhar de cabeça erguida, enfrentar as suas dores, as suas dificuldades, as suas frustrações, as tribulações, as tempestades, como um designado dos céus na terra? Olhando para a tempestade, entendendo o tamanho dela e o tamanho do Deus que está em você. Olhando para a frustração, dizendo para ela, ei, frustração, saia daí, que dentro de mim não há lugar para você. Aqui quem mora é o Espírito Santo de Deus. O que eu carrego é o reino de Deus. O que me está designado é o reino de Deus. E eu não vou viver e não vou aceitar menos do que aquilo que o Senhor designou para mim e sobre mim. Aleluias. Verso 30, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amados, o que é que está acontecendo com o povo de Deus na terra? Com a gente, os imperfeitos. Gente, como o Espírito de Deus tem falado à igreja acerca da autoridade de Deus que há em nós. E a gente está parecendo uns ratinhos, se escondendo na primeira luzinha que apaga, no primeiro escurinho, recuando, se intimidando. Ai, eu estou muito fraca. Ai, eu não aguento mais. Ai, é muito forte, socorro, socorro. Ai, eu já estou tremendo. Ai, é muito grande, é muito difícil. Pelo amor de Deus, fala assim para o teu irmão, reage, irmão. Fala para outro irmão, reage, irmão. Reage. Meu filho, levanta dessa cadeira e reage em nome de Jesus. Reage. Eu e você precisamos, fala aí para mim, igreja. Reage em nome de Jesus. Nós precisamos reagir. Nós precisamos viver o reino dos céus aqui. Nós não somos daqui. Fala para o seu irmão, e tu não é daqui não. Tu para com esses negócios da terra, que você não é da terra. Diga para ele bem forte. Vou repetir. Para com essas coisas da terra, que tu não é da terra não. Amém? Nós não pertencemos aqui. Por que você quer ficar gastando tanta energia com coisa daqui? Por que tem tanto esforço empreendido na direção errada? Por que está indo tão longe da mesa? Há uma graça para mim e para você à mesa. Há uma designação para mim e para você à mesa. Há uma cadeira com a minha e com a sua designação à mesa, com o nosso nome escrito. É personalizado, individual. Mas sabe, nós estamos a terra, a casa, o vento, a chuva, a poeira,
a fumaça, o fogo. Tudo está tirando sua atenção, seu foco. Cria raiz, jovem. Amém? Cria raiz firme no Senhor, edificada nele. Primeiro firma e ele vai edificando, amém? Aleluias, glória a Jesus. Para não me estender muito, vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus nós vamos orar e nós vamos refletir através do louvor e vamos ser ministrados através da apresentação que os jovens farão aqui para nós. Vocês podem ir tomando o lugar de vocês aqui. O pessoal da produção que vai dar o apoio aqui com as caixas de som também pode ir chegando. Produção de Jesus Cristo. Os designados de Jesus. Amém? Glória a Jesus.